Bom dia, amados irmãos. Nós estamos acompanhando o livro de Atos e no último domingo nós falamos de Atos 2 a respeito da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Nós vimos algumas coisas como o rito que envolvia a festa, para nos ajudar a contextualizar um pouco. Eu acho que o início da mensagem anterior também vai nos ajudar a entender o que ocorre em Atos 2 a partir do verso 12, 13 e 14 ali, que é o discurso de Pedro. Então vamos iniciar a leitura no capítulo 2, verso 12, que nós já lemos no domingo passado, mas que vai nos ajudar a retroceder só um pouquinho e ter um entendimento melhor a respeito do que nós vamos ler hoje. Vamos primeiro orar. Senhor, nós te damos graças por mais essa reunião na sua presença. Eu te dou graças, Pai, por estar reunido com os meus irmãos, e te peço, Pai, que por misericórdia use a minha vida para edificar os santos, que a Tua palavra, Senhor, nessa manhã possa ser conduzida pelo Teu Espírito por meio desse servo, que nós possamos, Senhor, ser edificados verdadeiramente pela Tua palavra e aprender a praticar o que ensina a Tua Escritura, Senhor. É o que eu te peço, Pai, nesta manhã, pois sem o Teu Espírito operando em nós. Amém, Jesus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Até aqui por enquanto. Nós vamos falar nessa manhã a respeito da pregação do Evangelho. Tem sido um assunto que o Senhor tem reanimado no nosso meio, né? Nos tem dado ânimo, tem convertido nossos corações nesse aspecto, não só da responsabilidade, mas também de como fazer isso, né? Como pregar o Evangelho do Senhor, né? E em tantos momentos a gente observa o que não se deve fazer, né? E muitas vezes, falando do Evangelho de Cristo, nós podemos nos pegar também cometendo alguns erros, né? Seja para um amigo do trabalho, para um vizinho. Então que o Senhor nos ajude e também vamos poder perceber na palavra como deve ser a pregação do Evangelho na igreja, ou a nossa pregação particularmente para as pessoas, né? Mas no verso 12 tem uma pergunta interessante, e nós percebemos esses dois tipos de pessoas, né, no mundo. No verso 12, ali na segunda parte, né, o que quer dizer isto? A perplexidade, né, daquelas pessoas que estavam reunidas ali na festa do Pentecoste. E nós podemos ver algumas pessoas que às vezes são impactadas ou ficam curiosas com o Evangelho. Isso é uma oportunidade muito preciosa de nós pregarmos a palavra do Senhor. Muitas vezes nos falta a sensibilidade para perceber isso, né? Às vezes as pessoas nos perguntam a respeito da nossa fé, a respeito da Bíblia, e às vezes nós nos preocupamos mais em ensinar a letra, né? Ensinar a história da palavra de Deus, e nos esquecemos de falar da pessoa do Senhor, da obra da salvação.
nos esquecemos de falar de pecado. E nós vamos observar a pregação de Pedro, como ela é eficaz em todos esses aspectos, né? E como ele responde a essa pergunta, né? E tem o outro tipo de pessoa no verso 13, né? Que chega a zombar do Evangelho, né? Aquela pessoa que ela realmente é aquele clássico inimigo de Deus que nós vemos na palavra, né? Como nós também éramos antes do Senhor. Então eles diziam, estão cheios de vinho. Esse povo aí tá bêbado, né? Como o pessoal fala hoje em dia, tá muito louco. Né? Essas pessoas não são sérias, né? E é impressionante nós observarmos isso, depois de tantos sinais que o Senhor fez, né? Tantos prodígios, há dúvida no coração do homem, né? Assim é o nosso coração, duro. E é só o Espírito Santo que pode mudar isso em nós e nas pessoas que ouvem o Evangelho do Senhor, que nós pregamos ou deveríamos pregar, né? No verso 14, nós podemos continuar ali. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Quero parar aqui bem brevemente, só para nós lembrarmos, né? Pedro é aquele que nega o Senhor 3 vezes, né? Por medo da multidão. Pedro é aquele homem muito forte na carne e muito fraco, né? De caráter, de espírito. E nesse momento, quem nós vemos se levantar diante de uma multidão, talvez muito maior do que daquele momento que ele negou o Senhor, né? E em alta voz, né? E aí podemos continuar lá no verso 15. É importante lembrar também, né? Nós falamos no domingo passado a respeito disso, né? Quem pode nos transformar? É o Espírito Santo do Senhor, né? Depois da mensagem, o irmão Murilo até complementou algumas coisas importantes, né? Como a respeito da obra de salvação do Espírito Santo, né? Que vai operando a transformação, a regeneração e nos preparando para o grande dia do Senhor, né? Então, continuando no verso 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós já vemos um primeiro ponto muito importante, né, na pregação de Pedro. Ele cita as Escrituras. E nós vamos ver ele fazendo isso outras vezes durante a pregação. Ou o discurso, como nós vemos em algumas tradições, né? Em algumas traduções. E nós já havíamos lido, né, Joel na outra mensagem, então não vou reler, mas ele cita todo o texto ali, e é interessante observarmos que em Joel é como se fosse um resumo, né? Ele fala do início da igreja ali até os últimos dias, né?
E esse é o Evangelho do Senhor. É uma mensagem completa e absoluta, né? E num tempo com tantas dúvidas, né? Com tantos falsos discursos. No verso 22, Pedro ele continua a defesa ali, né? Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de... Mas Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E dele Davi disse: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita. Não serei abalado, porque isso se alegrou o meu coração. E a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de viver em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então nós vemos Pedro novamente voltando às Escrituras e recorrendo às profecias, né? Aqui Davi talvez não soubesse, mas movido pelo Espírito, ele estava falando como a voz de Cristo, né? E profetizando que o Senhor viria, né? E que ele não seria vencido pela morte, né? E é maravilhoso, irmãos, imaginar essa cena, né? Muitos judeus, tanto os que moravam em Jerusalém como aqueles que peregrinaram de muitas outras terras até Jerusalém para fazer parte da festa de Pentecostes. A gente pode também imaginar que muitos ímpios estavam também naquele lugar, porque onde você tem concentração de pessoas, sempre foi assim, e até hoje ainda é assim. Quando você tem um lugar ou um evento onde vão estar muitas pessoas, você tem também os comerciantes, né? As pessoas que vão ali para vender e negociar. Então, muitas pessoas estavam ali. E nós vemos ali no 22, né, Pedro falar a respeito dos sinais e as maravilhas que o Senhor fez, fazendo a defesa, né, a respeito daqueles que zombaram da obra do Espírito Santo, lá no início do texto, no verso 13, e falando, olha, esse Jesus que nós vemos aqui na profecia de Davi, esse mesmo que vocês testemunharam com os seus olhos, fazendo todos os prodígios e as maravilhas, é esse Jesus que nós estamos pregando. E nenhum desses homens aqui estão embriagados, né? E ao mesmo tempo é muito eficaz a pregação de Pedro, porque ele fala do Senhor, refutando aqueles que insultam ao Senhor, né? Defendendo o Evangelho, defendendo a palavra de Deus, testemunhando da pessoa do Senhor. E nós vemos que o Senhor é central na mensagem de Pedro. E muitas vezes, como eu estava comentando, às vezes alguém tem curiosidade e nos pergunta, e às vezes a gente fala de Abraão, que é maravilhoso para ensinar, às vezes nós falamos de outros personagens da palavra, de outros santos, né, que já se foram, e até nos esquecemos de falar do Senhor. E é muito importante esse exercício, porque nós precisamos estar atentos ao que nós falamos e às oportunidades de falar, né?
Pedro, naquele momento, ele viu uma grande oportunidade. Eu creio que o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele foi impelido para aproveitar aquele momento, que era um momento único. Primeiro que, como nós vimos na mensagem anterior, todas as pessoas agora ali estavam se entendendo. Nós estamos falando ainda do mesmo momento, a mesma manhã, né? Vem o Espírito do Senhor, alguns zombam, outros ficam, né? Em algumas traduções diz que as pessoas ficaram atônitas, né? Ficaram chocadas em ver aquilo. E Pedro, movido pelo Espírito Santo, diferente daquele covarde que nós vimos, daquele homem agressivo para algumas coisas, covarde para outras, nós vemos Pedro levantar com autoridade e começar a pregar o Evangelho com o Senhor no centro, usando as Escrituras que a maioria, que todos os judeus ali já conheciam, e também de modo que os ímpios ali pudessem entender. Senhor, nos dê graça, irmãos, que a nossa pregação, e orem por nós que temos nos esforçado em servir ao Senhor. No verso 29 nós podemos continuar. Irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido com um juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus... Ora, irmãos, maravilhoso, né? Essa mensagem. Eu já me emocionei outras vezes sozinho lendo isso, vendo a clareza e a manifestação do poder do Senhor e entregar uma mensagem tão simples, tão clara, como o mais límpido dos vidros, né? E ainda assim tão poderosa. Então ele vem ali, como nós já citamos, ele vem usando as profecias e confirmando toda a identidade, falando também da santidade do Senhor, da divindade do Senhor. Todas essas coisas são muito importantes para nós, não só como igreja, não só para a firme esperança da nossa fé, mas para a pregação do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a sermos bastante claros quando nós formos pregar a palavra, ainda que num curto momento ali, num bate-papo com o vizinho, ou seja qual for a situação, que o Senhor nos dê essa graça. Que o Senhor nos dê, como deu a Pedro, essa capacidade de abrirmos a nossa boca, de não nos calarmos, de não sermos covardes como ele foi anteriormente, antes de receber o Espírito do Senhor. No verso 37,
está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eu muitas vezes comentei com o irmão Murilo, com outros irmãos, eu tenho dificuldade de identificar um irmão realmente converso, né? E aqui a gente vê isso com bastante clareza, né? Depois de ouvir essa mensagem com grande autoridade, e Pedro acusa, né, toda Israel ali: olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram é o Senhor de quem Davi falou, de quem Joel falou, e vocês o entregaram aos ímpios para o matarem por vocês, né, como mandante de um crime, né? É interessante observar isso, né? Israel até poderia dizer: não fui eu que matei. E até hoje a legislação funciona assim, né? Se você manda alguém matar alguém, você é um assassino. E aquele Pedro, novamente, que foi tão covarde, agora acusa toda Israel, né? Porque aquele era um evento central, né? Ainda que não estivesse toda a nação de Israel ali, seria como você dizer algo parecido numa reunião diplomática, né? Então ali os representantes de um país, você diz: vocês são assassinos, né? E após falar de pecado, falar da redenção do Senhor, firmar toda a defesa a respeito da genealogia do Senhor, a respeito da sua descendência de Davi, a respeito dessas promessas tão maravilhosas, ele ouve essa pergunta que eu imagino que para Pedro foi como ganhar um grande prêmio. Que o pregador do Evangelho, irmãos, o pregador da palavra, pelo menos eu, venho percebendo isso. Quase sempre a gente prega e muitas vezes meio que sem esperança de que alguém vai crer, né? Quem ouviu a nossa pregação? E aquilo eu imagino que foi como um bálsamo, como um grande prêmio de alegria. Ele ouviu aquela pergunta desesperada: que faremos, irmãos? No 37, né? E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que será de nós? Nós matamos o Cristo, tão esperado pelos nossos pais, pelos patriarcas. Isso é o poder do Espírito Santo, porque não há nada mais duro neste mundo terreno do que o coração dos homens. Não há nada mais terrível, não há nada mais profundo do que o coração do ser humano. Nada é tão maldoso como o ser humano pode ser. Eu imagino a explosão de alegria no coração de Pedro, né? E ao mesmo tempo, um sentimento de força e autoridade que desde o início da mensagem estava com ele, era o Espírito do Senhor. Então ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso... No verso 40, com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000. E o verso 42
até o 47, que é bem conhecido entre os irmãos, né? O resultado da descida do Espírito Santo, o Consolador, o Professor, o amigo das nossas almas, aquele que não testemunha de si mesmo, mas do Senhor. Nós vemos isso na pregação de Pedro, nós falamos isso na mensagem anterior, e na pregação de Pedro nós vemos isso o tempo todo. Ali era o Espírito Santo do Senhor operando em Pedro para a salvação daquelas 3.000 almas, mas sempre centralizando o Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, a raiz de Davi. Jesus Cristo, aquele a quem Joel profetizou. No verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, graças a Deus pelo Espírito Santo. O Senhor nos dê graça e nos ensine a buscar ao Senhor Jesus, a nos entregarmos ao Espírito de Deus, a sermos facilitadores para que o Seu Espírito nos use para pregar a verdadeira mensagem de Cristo. Não é a prosperidade, não são as curas, não são as coisas que podem nos beneficiar nessa terra. Não, é o Senhor. O Senhor é tudo em todos. Ele é tudo na igreja. Ele é o responsável por toda a criação. Ele é responsável pelo antes da existência, pelo agora e pelo porvir. O Senhor seja a nossa mensagem, seja a nossa âncora, seja o nosso porto seguro, a nossa fortaleza, irmãos, para a pregação e para a prática das nossas vidas. Que nós possamos buscá-lo, como orava o nosso irmão antes da mensagem, durante a mesa do Senhor. Que o Senhor possa depositar mais de seu amor em nossos corações, uns pelos outros, da sua misericórdia por aqueles que estão no mundo, e que nós não nos acovardemos mais, não desanimemos mais, irmãos. Preguemos o Evangelho a tempo e fora de tempo, nos tempos mais propícios e nos tempos menos propícios. Eu quero agradecer com uma breve oração e deixar livre, caso algum irmão queira complementar algo a respeito do que nós falamos hoje. Amado Senhor, nós te damos graças pelo Teu Espírito Consolador, que nos conduz a Ti mesmo. Nós te damos graças por essa mensagem, Senhor. Eu te peço que ela fique viva em nossas memórias, Senhor. E que nós possamos aprender a observar os sinais nas pessoas, aqueles que querem zombar de Ti, que possamos confrontá-los com a Tua palavra, e aqueles que querem indagar a Teu respeito, Senhor, que possamos, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito, saber, Senhor. Eu só, enquanto ouvia o Rodrigo falar, talvez por minha mente funcionar assim, eu ficava dividindo a mensagem dele em partes, enquanto ele falava. E o que estava acontecendo ali, irmãos, é que os irmãos estavam cheios do Espírito Santo, certo? E cheios do Espírito Santo, o que é que eles fizeram? Pregaram a palavra de Deus. Pedro,
lia não, ele citava, ele não estava lendo. Ele conhecia o texto, quer pregar a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus. Ah não, mas eu estou cheio do Espírito Santo e Deus vai me usar. Esses contrassensos não existem nas Escrituras. Quando aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo, o que eles estavam pregando era a palavra de Deus. Hoje em dia é dito, eles estão embriagados do Espírito Santo. Não há nenhuma expressão bíblica neste sentido. Nenhuma. Há, pelo contrário, a zombaria do mundo que olha e fala, não, aqueles ali estão bêbados. Aí, atualmente, as igrejas parece que não entenderam que isso é uma zombaria e elas querem manifestar sintomas de bebedice. Não é o que a gente está vendo? Uma desonra ao Espírito Santo de Deus. Como se o Espírito Santo, ao manifestar-se em uma pessoa, faz com que ela fique sem condição de sanidade mental, sem entender o que está fazendo. E não é verdade. Pedro estava cheio do Espírito Santo e disse, nós não estamos bêbados. São apenas 9 horas da manhã, nós não estamos bêbados de jeito nenhum. O que está acontecendo é o que está escrito. Cita as Escrituras. Aí ele diz, vocês mataram Jesus, vocês o entregaram, mas tudo isso já havia sido determinado por Deus, pela pré-determinação de Deus. Vocês foram os agentes, mas este era o plano soberano de Deus para salvar a humanidade. E aí ele prossegue, como disse Davi, o que ele está fazendo de novo? Escritura. O que é pregação da palavra, irmão? Pregação da palavra é o irmão chegar e dizer o que ele quer? Nunca, não importa quem seja. E também não adianta a lei falar outra coisa. Não adianta. Porque Pedro citou o Salmo de Davi e depois disse, dando explicação, seja-me permitido falar claramente. Graças a Deus. Graças a Deus a pregação da palavra é algo que tem que ser claro. Se você não vai falar coisas que eu entenda, para que eu vou perder meu tempo de ouvi-lo? Nós não estamos ouvindo em nossas próprias línguas eles falarem sobre as grandezas de Deus? Não era isso que estava acontecendo? Mostre-me um pregador da palavra que prega somente a palavra de Deus, que lê o que está escrito e explica o que está escrito. E eu vou dizer, este homem é cheio do Espírito Santo. Mostre-me alguém que apenas gira e diz, eis que te digo coisas da sua própria cabeça, e eu direi, isso não é o Espírito Santo de Deus. E é claro, irmãos, como o irmão Rodrigo disse, somente o Espírito Santo de Deus pode converter pecadores. Não foram muitas as vezes na história da igreja não foram muitas, mas aconteceram mais vezes, em que uma tão grande quantidade de pessoas se converteram. Não foram muitas. E nós não precisamos nos preocupar em ser como Pedro. Eu vou ser um grande pregador. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. Se nós gastarmos a nossa vida inteira e uma pessoa se converter por meio da pregação e da obra do Espírito Santo, haverá festa no céu. Uma única pessoa. Então isso é um grande incentivo para nós. Pedro, que era um homem iletrado, não sabia ler, não tinha capacidade, a capacitação veio do alto. A capacitação veio do Espírito Santo do céu. E ele não saiu rodando e girando. Ele saiu dizendo, está escrito. Graças ao Senhor. Mas nas reuniões de vocês só pregam a palavra? Ué, vai fazer o quê? Não, mas não tem uma visão, uma revelação, não tem isso? Não. É pela pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus.
As pessoas que estão se convertendo por visões, revelações, isso e aquilo, não estão se convertendo. Porque se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e o que eles estão ouvindo não é a palavra de Deus, o que está acontecendo não são verdadeiras conversões. É duro, irmãos, é duro. Mas nós não temos nenhum compromisso com multidão ou com quantidade de pessoas, apenas com a verdade. É a palavra do Senhor que faz. E mesmo, irmãos, isso é o meu consolo, é o meu conforto. Mesmo que ninguém se converta, mesmo que ninguém creia, o que não é verdade, porque já está acontecendo em nosso meio conversões, batismos, mas não na quantidade que acontece nesse povo que vira, roda, não acontece. Mas o que está acontecendo lá também não é real. Mas mesmo, irmãos, que nós não vejamos essas coisas, porque nós estamos nos últimos dias. Você vê que quando Pedro começa a sua pregação, ele diz, olha, isso é o que está acontecendo, como disse o profeta Joel, nos últimos dias. Faz 2000 anos, irmãos. Os últimos dias duram 2000 anos, e as coisas estão cada vez piores. Mas graças a Deus, aqueles a quem o Senhor chamar, essa promessa é para vós e para todos quantos o Senhor chamar. A gente prega, irmão, quem o Senhor vai chamar é por conta dele. A gente prega, a gente abre a nossa boca e diz, Cristo morreu pelos pecados. Se você crer e for batizado, você será salvo. Arrependa-se. O que acontecer a partir daí é com o Senhor. Mas sejamos atentos ao que o irmão Rodrigo falou, porque quando ele leu os versículos 12 e 13, eu achei interessante aquilo que o Senhor deu clareza a ele. Esses dois tipos de pessoas, os zombadores e os curiosos. E não pense, irmãos, o curioso, a porta está mais aberta, mas às vezes é o zombador que se converte, viu, irmão? Então, o curioso a gente tem que aproveitar a oportunidade. Ele falou, mas o que é isso? Muitas vezes a gente recebe perguntas. A gente tem que aproveitar a oportunidade e falar de Cristo, e falar da cruz, e falar do perdão. E o zombador? Aproveita a oportunidade do mesmo jeito. Deus faz com que os grandes zombadores se tornem pregadores. Ele costuma fazer isso. Ele costuma fazer daqueles que vão a um culto religioso para zombar do pastor, virarem servos, não é? Esse é o testemunho do irmão Rodrigo que eu já ouvi algumas vezes. Foi lá para zoar, para tirar sarro. Mas a promessa é para todos quantos o Senhor quiser chamar. E o Senhor queria chamá-lo. E aí é como Paulo. Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Não adianta, Paulo. Você me persegue por